Senhores e senhoras, irmãos e irmãs, amigos e amigas, uma excelente tarde a todos. O vídeo de hoje é sobre paternidade. Esse assunto eu acredito que vai mexer com as tuas entranhas, ok? Isso vai mexer profundamente com você. Chame os amigos e enviem. Enviem esse aviãozinho aqui, vou chamar o Jonathan já para entrar conosco. E o assunto que nós vamos tratar é um assunto que eu posso dizer que é visceral. É um absurdo o quanto isso importa na tua vida. Amém, as saudações. Deixa eu convidar aqui o Jonathan para entrar. Se funciona. Amém, Cláudia Uziel. Opa. E aí, John? Boa tarde, tudo vai bem, meu amigo? Tudo em paz? Tudo bem. Tá chique o cabelão, hein? Tá alinhado. Rapaz, de vez em quando precisa dar um trato, né? Tem que dar um trato. Edu, aqueles que estão nos ouvindo agora, as pessoas que vão assistir essa live, eu não tenho dúvida do quanto elas serão impactadas pelo tema que nós vamos abordar aqui. É algo concernente à vida de todo ser humano e o mais importante, acontece muito e nós não percebemos. Acontece muito e nós não conseguimos entender ou enxergar ou entender a profundidade que tem esse tema, meu amigo. O quanto é forte, o quanto é impressionante, o quanto impacta na vida das pessoas. E muitas vezes nós até entendemos e sabemos, mas não sabemos a profundidade que é esse tema que nós vamos tratar aqui. Nós vamos falar da falta do paterno na vida, principalmente do crescimento da mulher, do crescimento do homem. Depois nós vamos dar essa continuidade, essa live terá uma continuidade, para a gente poder falar um pouco desse tema que é tão importante. Edu, e para dar esse início, para falar um pouco para as pessoas que estão nos ouvindo, quais as principais dificuldades que principalmente a mulher vai sentir com a falta do paterno, com a falta do pai, mesmo que esteja presente no amigo? Você está perguntando da filha, John? Da filha, é isso? Da filha. Perfeito. Bom, a figura paterna, ela é imprescindível na presença. Tem muitos filhos, ok? Filhos e filhas, que é órfão de um pai vivo. Eu consigo fazer uma afirmação pautada nos estudos, João, não numa afirmação incoerente ou irresponsável, de que a falta do paterno físico, o pai não existiu, o pai faleceu, o filho não conheceu o pai, é muito nocivo. Mas o pai presente fisicamente e ausente emocionalmente, ou presente emocionalmente, mas o pai conectado na energia feminina e ele atuando disfuncionalmente no materno, ele prejudica ainda mais que se o pai não existisse na mente ou na lembrança e nas memórias do filho ou da filha. Mas voltando para a menina. Bom, uma menina com carência de pai, carência afetiva de pai, presente fisicamente ou presente fisicamente e ausente emocionalmente, ou ausente fisicamente, que definitivamente o pai não exista ou não conviva com a menina, vai projetar ela numa carência afetiva, emocional muito precoce. Ela vai se atrair logo cedo por algum moço que possa suprir aquela demanda emocional dela. E geralmente, John, ela se atrai por uma pessoa indisponível emocionalmente. Uma pessoa que não vai dar atenção a ela, que vai replicar o desprezo. E ela viverá a partir de migalhas de afeto, onde existe uma pesquisa que filhas que não tiveram pais presentes, ou não tiveram os pais, engravidaram mais cedo. Tiveram ali a sua gravidez precoce. E a masculinização, a virilização da mulher, ou seja, a mulher assumir um posto masculino de enfrentamento, de guerreira, de salvadora, ela assume a partir da ausência de pai. Porque a figura paterna é aquela que vai preencher essa demanda emocional para o alto valor da menina ter um referencial alto de quem ela é no feminino. Então ela fica segura, quando ela tem pai, em ser mulher. Ela tem segurança em ser mulher, porque o pai providenciou essa segurança no ambiente familiar. Então, como ele proveu isso, ela é segura e confiante em ser mulher. Então ela se permite ser feminina, se permite ser leve, se permite ser delicada, se permite ser alegre, ser vulnerável. Ela aceita ser cuidada e não aceita não ser cuidada. O grande forte aqui é que, além de ela aceitar ser cuidada, que ela não precisa mostrar força, ela se permite ser cuidada porque ela ama ser vulnerável e ser mulher.
Então ela polariza lá na função feminina para então formar famílias fortes e felizes. Mas uma filha sem a figura do paterno, ela é enfrentativa, combativa, guerreira, salvadora, e ela vai atrair para si um tipo de homem que precisa dessas características. Então logo cedo ela tem dificuldade com a autoridade, certo? Então a autoridade, que é a figura paterna, ela não estabeleceu relacionamento. Então toda vez que o homem tentar passar para ela alguma coisa, mesmo que seja para proteger, eu tenho várias clientes com uma dificuldade relacional, John, com o esposo, quando o esposo quer cuidar dela, aparentemente a lente dela, porque ela nunca se relacionou com essa figura de autoridade, estando o pai presente e ausente na sua função, ou o pai ausente, então evidentemente não tendo pai. As duas situações levam a filha a não se relacionar bem com a autoridade. E a figura do esposo é autoridade, a figura da mulher é poder. Então ela não consegue ficar no poder, ela migra para a autoridade e enfrenta o marido e destrói a relação. Então as mulheres que não tiveram a paternidade, elas vão ter essa característica masculina, virilizada, de enfrentamento, e vai atrair para elas pessoas que estão indisponíveis, que vão repetir o comportamento paterno, porque para toda menina a referência de homem é o pai que ela teve ou não teve. Então se ela não teve pai, ela vai buscar um homem ausente, que preenche exatamente a ausência que o pai trazia para ela. Se você quiser acrescer alguma coisa... Eu queria falar um pouco também, Edu, porque assim, né, nós falamos muito para as pessoas aqui que elas estão dentro de um relacionamento, mas isso explica muito. O que o Edu profundamente explicou também é o famoso dedo podre. É que antes do casamento, muitas vezes a mulher acha que de fato ela tem um dedo podre para a escolha dos homens. Só que essa falta te faz gostar de homens que te rejeitam o tempo todo. Inconscientemente, você vai se apaixonando por homens que vão te rejeitando. E aí você tem aquele cara que é legal, que te protege, que te ajuda. Aí o que está dentro da sua consciência? Você fala assim, cara, esse cara era muito bom para casar, mas eu não consigo sentir nada por ele. Ele não me atrai. Na verdade, é o teu inconsciente que está procurando alguém que te rejeita. É o teu inconsciente que está se atraindo por pessoas que te rejeitam, por homens que muitas vezes, né, dentro do inconsciente, não cuidam de você, não te protegem. E pela falta do pai, para aquilo que você aprendeu, você está procurando naturalmente alguém para você fazer por ele, para você ser essa pessoa. E aí você não consegue se atrair por homens que cuidam de você, por homens que te protegem, que te defendem, enfim, você vai sempre entrar nesse looping. E aí é muito explicado o famoso dedo podre, quando na verdade se trata da falta do pai. Edu, e o pai que está num casamento, que está olhando para a nossa live agora, e está se percebendo, esse cara, esse homem, porque nós sabemos que a filha vai se espelhar no relacionamento que o pai tem com a mulher, certo? Certo. A filha vai se espelhar no relacionamento que o pai é, ou seja, ela vai procurar alguém que se pareça com o pai no tratamento, no cuidado, no carinho. Como o homem que olha para nós e vê isso hoje e pode trabalhar para melhorar isso dentro dele, o que ele pode fazer para não ser esse cara ausente, meu amigo? Primeiro ponto, John, ninguém pode oferecer aquilo que não tem. Você só dá o que você tem. E não adianta eu ter o conceito, saber o que é, ter então o conhecimento da coisa, mas não ter o recurso. O recurso não é construído a partir de conhecimento. O recurso é construído a partir de cura. Então quem não está oferecendo é porque não recebeu, é vítima de outra vítima e está fazendo vítima à sua família. Bom, o que eu gostaria de impactar as pessoas é que você pode não ter vindo de uma família feliz, mas tem a obrigação de fazer uma família feliz vir de você. Então a nossa obrigação como um bom homem, uma boa mulher, ou seja, um bom pai, uma boa mãe, é o quanto nós estamos dispostos a investir o nosso tempo, de nós desconstruirmos o nosso eu e reformularmos numa nova versão que atende à demanda da nossa casa. Uma frase que eu sempre repito para os meus mentorados é: você é aquilo que você faz para mudar aquilo que você é. Segura, porque às vezes a pessoa não entende. Você é aquilo que você faz para mudar o que você é. Então essa pegada é o quanto eu imprimo força, recurso, dedicação e esforço para mudar o que eu sou, para que o que eu fui até hoje não comprometa o que eu vá ser daqui para frente. Então o homem por si só, John, ouvindo isso, ele fala: o que é que eu posso fazer? Logo, se ele se esforçar para fazer alguma coisa, já está valendo, John, já está valendo. Só que ele não vai conseguir manter isso porque todo ser humano ele é emocional. Os nossos recursos são emocionais. Então eu não tenho um cheque especial no fundo das emoções, né? Então acabou. Então eu vou extrair um recurso que está estressando-me para eu posicionar, para eu oferecer aquele pai que eu não sou, eu não consigo manter a linearidade. Então antes de eu passar aqui uma receita pronta, irresponsável, ou faça isso, eu preciso trazer para você o esclarecimento que você precisa mudar teu sistema de crenças. Então, se as crenças estão arraigadas na ausência do pai que você não teve, logo você não consegue alimentar o fruto
na ponta final da árvore que você é. Não sei se você está entendendo. Para eu produzir um fruto, a minha raiz tem que estar lá no ribeiro de águas. Se eu estou em terra seca, ou seja, eu fui construído em terra seca, eu não tenho fruto para oferecer. Então um pai pode se conscientizar, pode se despertar, pode entender o tanto que ele precisa ajudar o seu filho com a presença emocional. E John, entender também a diferença, que é muito importante, do que é materno e o que é paterno. Então, a atuação e função do materno é uma coisa, a atuação e função do paterno é outra coisa. John, tem uma pesquisa nos Estados Unidos que comprovou que 90 a 92% dos casos de prisão é falta de pai. Você sabe o que é 90 a 92% das pessoas que ocupam os presídios? É falta de pai. Porque o pai é quando você se relaciona com a limítrofe, com o limite. Quando você consegue estabelecer o limite, porque o pai é o não. O pai é a frustração. O pai é o limite, a mãe é o acolhimento, a mãe é o seio, a mãe empurra a favor do vento, o pai é o vento contra. Então quem não tem relacionamento com o pai não tem limite. Então, mas só para... O pai é o limite e a mãe é o cuidado ali. Mas e quando há uma divergência entre os dois, meu amigo? Exatamente por falta de um pai antes. Um pai agora assume a posição feminina e a mãe a posição masculina. Então como é que eu quebro isso? Essa hereditariedade de maldição ou esse ciclo geracional? Quando o casal recua das suas posições, que estão todas elas, John, pautadas na falta interna, porque todo excesso esconde uma falta. Então está pautado em uma falta, faltou o pai. Então eu me posiciono como mulher masculina, faltou o pai. Eu me posiciono como um homem feminino. Um homem carente, que chora, que tem as emoções à flor da pele. Um homem que não consegue manter limite, compromisso. Ele é volátil demais, ele inicia e não termina. Entende? Ele tem medo de se expor. Se ele se expor, ele se frustra muito fácil, ele é movido a elogio, ele é paralisado por crítica. Ele não aguenta a contrariedade, ele explode muito fácil. Eu tive pai presente fisicamente, mas eu não me conectei emocionalmente com ele. Eu tive um problema familiar onde a minha mãe polarizada no masculino e enfrentativa demais, e todo filho, ele descobre o pai, né? Ele é apresentado para o pai pelo olhar da mãe, ok? Então quando é que eu mudei isso? Quando eu aprendi a perdoar o pai, a mãe, que isso aconteceu internamente, e eu passei a honrá-los. E a honra, John, é aquilo que vai preencher exatamente a falta. Mas como é que nós faremos isso? Né? Você falou, quando o casal se coloca em uma posição distinta. Primeiro, vocês, pais e mães, que estão se comportando dessa forma, vocês estão comprometendo os filhos de vocês a viver o mesmo ciclo geracional e condenados aos mesmos resultados. Então, ser pai e mãe é a parte mais simples, fácil e barata, John, de ser pai e mãe é da mãe. Fazer as tarefas da casa, o lanchinho do filho, colocar comida na mesa e do pai pagar as contas. Essa é a coisa mais pífia, mais fácil, mais simples, mais pequena. E quando eu digo pequena, pequena em honra, pequena em valor, pequena também em atuação no campo emocional dos filhos, na fundamentação da personalidade do filho. Então essa é a parte mais simples. O pai trabalha, põe comida na mesa e a mãe faz o serviço de casa. Isso é pífio. Qualquer um poderia fazer. Não precisa ser pai e não precisa ser mãe. Ser pai e mãe não é fazer isso, é tarefa. Isso é tarefa. E aí o pai, posicionado no feminino, frustrado com a mulher no masculino. E a mãe e o pai quebrando a bússola moral e ética do filho, fundamentando na disfuncionalidade a criança futura. Então essa criança vai repetir o mesmo erro e resultado do pai e da mãe. Por que, John, que existe uma estratégia diabólica por detrás dos divórcios? Além do óbvio, 95% dos divórcios, quem é que sai de casa? O pai. E quando o pai sai, o filho, a filha perde todo esse referencial. O irmão está dizendo então que a mãe não serve para nada, só para pôr no mundo. Não, muito pelo contrário. Do 0 ao 6, a função principal é da mãe. A mãe é o vento a favor. Eu sempre faço essa alegoria, eu falei com o John um dia. Imagine aqui um barco à vela. Um barquinho à vela. O vento para o barco à vela é a favor. Então o vento para o barco à vela é sempre a favor. O barco anda a favor do vento. Do 0 ao 6, a mãe é o vento a favor. Agora, dos 7 aos 13, é igual o pai. O avião só voa com o vento contra. Então, o pai é o vento contrário. O pai é quando o filho vai se relacionar com o não. Por exemplo, John, um filho faz algo bonitinho, um trabalhozinho, uma pintura, um desenho no papel, a mãe recebe e fala, que lindo, filho, parabéns, olha que coisa, tá ridículo. Tá ali dentro daquilo que a criança pode fazer, é só um rabisco. Mas a mãe tá para dar acolhimento, para que a partir do reconhecimento do que o filho fez, o filho se sentir reconhecido e se motivar a continuar fazendo. Então aqueles rabiscos que não é desenho nenhum, vai melhorando, vai pegando o corpo, vai aperfeiçoando e a mãe continua elogiando. Quando chega no pai, o pai não elogia. O pai frustra o filho. O pai fala, mas dá pra você fazer melhor. Olha aqui, ó, o pai mostra, fala, filho, você tem a capacidade de fazer isso aqui, ó. Hoje você está fazendo isso, mas você pode fazer isso. Ou seja, o pai não elogia o pouco, mas motiva para o muito, desafiando o filho. E nunca elogiando e recompensando aquela atitude pequena.
O pai sempre é frustração, o pai sempre é limite, o pai é enfrentamento. Então, para a figura do menino, John, aonde que o filho vai crescer e se tornar um homem de verdade? De tanto ser frustrado pelo pai, aquele que era o herói perfeito dele, agora virou o primeiro oponente dele. Então o filho começa a tentar provar para o pai que ele é muito bom. Tenta um enfrentamento saudável. E o pai do lado de cá, com muito amor e carinho, desafiando o filho. E nunca validando ele para ele viver através de elogio. Esse filho pelo pai não vai precisar de elogio para fazer as coisas, porque o pai está sempre frustrando ele, sempre frustrando, mas motivando, frustrando e dando força, frustrando e dando força. E quando o filho fala, pai, eu quero não está na hora. A mãe fala, tadinho, não, eu disse não, é não, e mantém o não. Aí a mãe volta e diz, o teu pai disse não, é não. A mãe está se cortando por dentro. Tem um exemplo muito top do Luciano Subirá com o filho dele, Samuel, lá nos Estados Unidos. O menino tinha um orçamento para passar 30 dias. Ele quebrou o orçamento em 27. Ligou para o Luciano pedindo recurso. O Luciano falou, não, mas o que aconteceu? O meu compromisso com você é cada 30 dias o valor na tua conta. Já está até programado lá no banco, nem depende de mim. Então, tal dia vai... Mas pai, não tem dinheiro para o transporte, não tem dinheiro para comida. Ele falou, agora você se vira. Se vira. Você ora, vai fazer jejum. Se vira. Vai estabelecer relacionamento com Deus. A mãe, a esposa do Luciano, se mordendo. Ficou doida com uma situação dessa. Que para o materno isso é impossível, John. Mas para o paterno é essencial. Então o filho do Luciano desenvolveu um relacionamento com Deus e uma habilidade consigo mesmo. Se o Luciano tivesse mandado o dinheiro 3 dias antes, ele teria impedido a evolução, o crescimento da identidade masculina do filho dele. Por isso o filho dele hoje é capaz de provar para o pai o seu posicionamento e às vezes até surpreende o pai. O pai achando uma coisa, ele toma uma decisão muito acima e melhor do que o pai tomaria. Por quê? Porque a Bíblia diz que nós somos o arco e os filhos são as flechas. Então o pai, no lugar certo, o seu máximo vai ser o mínimo do teu filho. Vou repetir, o seu máximo vai ser o mínimo do teu filho, quando você está ocupando a função do paterno. Então a mãe, ela existe, John, por isso que a mãe tem seio, por isso que a mãe recebe o filho, enquanto o filho não sabe nem se alimentar, a mãe é a provisão. A mãe é o atendimento, a mãe é o suporte enquanto você é incapaz totalmente. Mas se eu continuar no materno, eu eternizo aquela dependência. Eu eternizo a minha condição. Por exemplo, John, na infância, quando você fala para a tua mãe, eu não sei falar, a tua mãe fala por você. Quando você fala, eu não consigo, a tua mãe faz por você. Só que você entende que essa mesma proteção e cuidado, ela impede a tua evolução e crescimento? Vai chegar uma hora que isso vai atrapalhar, você precisa quebrar a casca do ovo e ir para cima do paterno, e o paterno não vai falar por você, o paterno não vai fazer por você. Por isso que Deus, ele assume a figura paterna e não a materna. Por isso que Deus é assexuado, mas ele se personaliza na figura paterna, porque o pai é frustração, o pai é limite, o pai é não. E é isso que forma o caráter tanto da menina quanto do menino. E a ausência de pai presente é o que nós mais temos hoje. Porque o século presente está na desconstrução maciça do masculino. Então as mulheres assumiram o posto e os homens estão, podemos dizer, destronados daquilo que Deus colocou como autoridade. Levando geração a geração a ter esse desequilíbrio afetivo, moral e de personalidade e capacidade de desenvolvimento também. Quanto mais você dificultar hoje, mais você facilita amanhã. Exatamente, porque você veja bem, John, quando você facilita a vida do teu filho, você está tornando ele forte ou fraco? Fraco. Mas ele tem uma fase que ele precisa do materno, ele precisa de facilitações. A mãe, ela existe para facilitar até certo ponto, mas tudo aquilo que ele não consegue de fato fazer. De fato. O que é mimar um filho? Mimar um filho é condená-lo a uma vida de dependência. Vou reforçar. O que é mimar um filho? É condená-lo a uma vida de dependência. E outra, o teu filho não precisa do mimo. Quem precisa de mimar ele é você. É uma carência emocional tua. Não é uma carência emocional do teu filho. O teu filho não precisa de mimo. O teu filho precisa de cuidado e treinamento. Quando você faz isso, é você que é o dependente emocional, tentando provar para você mesmo que você é um excelente pai ou uma excelente mãe ao mimar o teu filho, ao tornar a vida dele fácil. Uma escada que ele não consegue subir, você vai lá e põe ele. Um suco que ele não consegue colocar na jarra, você vai lá e põe para ele. Ele não consegue vestir a cuequinha ou a calcinha porque enroscou, você vai lá e põe para ela, para ele. Então você está tornando a vida dela fácil agora para ficar difícil amanhã. Só que não vai ficar só a dela difícil, vai ficar a tua também. Porque você vai ter um eterno adolescente dependente de você que nunca vai conseguir tomar uma atitude, uma decisão e honrar ela porque ele nunca teve relacionamento com isso. Ele nunca experimentou fazer algo, desafiar-se, realizar e olhar para cima de si e ver a autoestima construída. Fala, cara, eu consigo. Ou seja, John, um dos sintomas de um homem que não tem pai é sempre quando a dificuldade bate. O primeiro ponto é fugir da dificuldade e esperar que alguém ajude. No inconsciente ele está sempre esperando uma ajuda externa. Porque ele sempre lembra do braço da mãe, que vem fazer alguma coisa. Ele nunca se relacionou com o pai, onde ele ficou sozinho e teve que, de fato, fazer. E o pai só supervisionando e dando comando de longe.
E ele executando a operação para ele ter confiança. Então, o homem que tem paterno, uma mulher que tem paterno, no desafio, a única coisa que ela busca, John, a única coisa que ele busca é orientação. Ele só quer orientação. Não precisa fazer por mim, eu quero só uma orientação. Estou orientado, deixa comigo que eu executo. Isso é um princípio de quem teve pai de verdade. Eu queria trazer um exemplo, né, Edu? A gente que tem treinado algumas empresas, tem estado em algumas empresas, nós temos alguns exemplos, inclusive, de sistemas onde, na hora das entrevistas, tem pais e mães indo com os filhos. Tem pais e mães levando os filhos para entrevistas. Meninos de 18, meninos de 19, 20 anos indo com o pai e a mãe na entrevista. Imagine você qual a capacidade que esse menino, que essa menina vai ter dentro do mercado de trabalho de solucionar os problemas. Porque muitas vezes você vai ajudando, fazendo por ele, mas o que você não entende é que uma hora você não vai estar lá. E o que nós estamos falando aqui não é amor, é o amor manifesto pelo seu filho, preparando ele, preparando ela. É o pai deixando que o pai prepare o seu filho, deixando que o pai prepare a sua filha. Imagine as feridas emocionais causadas em uma menina que acha que tem o dedo podre porque ela teve a ausência do pai. Quando nós dissemos ausência aqui, é muito importante que o Edu trouxe a respeito da ausência do pai presente. Muitas vezes a função não é sobre não estar ali. Quando nós falamos de ausência, as pessoas entendem sobre a falta, mas na verdade é o pai presente não sendo a presença, é estar não presente sendo pai, sem ser presença, sem ser de fato esse pai. Imagine agora, por exemplo, no Enem, quantos que não ficaram com resultado ruim porque foram protegidos em excesso e quando tiveram de fato o primeiro teste, ficaram esperando alguém fazer por ele, ficaram esperando uma ajuda que não virá. E em algum momento você não vai estar. E o que você faz hoje é um plantio para que ele possa colher lá na frente. Isso é o amor manifesto, é o cuidado manifesto. É você preparando o seu filho. Daqui a pouco ele vai estar na escola e você não vai estar lá para defendê-lo. E ele precisa ter esses mecanismos, ela precisa ter esses mecanismos. Lidar com o dinheiro é tão importante. A forma como a menina, como o menino lida com o dinheiro, isso é extremamente ligado ao pai. É extremamente ligado à presença do pai. A vida financeira dele está totalmente ligada à falta ou à presença de um pai. E é isso que você vai estar ensinando, ajudando e fortalecendo cada vez mais o seu filho. É por isso que você, mãe, você pai, está aqui. Você não percebe, mas o fato de você estar colocando comida na mesa, o fato de você estar lidando com seus filhos, dando comida, levando para a escola, quando nós dissemos é o mínimo, é porque de fato você precisa entender o que nós estamos dizendo para você. Existe um problema e você precisa olhar para ele. Urgentemente. Antes que seja tarde. Por exemplo, John, vou trazer algum sintoma aqui. Eu não vou trazer. Entendam bem, queridos que nos assistem, gratidão pela presença de vocês. Fico muito feliz. Continua mandando esse aviãozinho para mais gente, que é muito importante. Bom, nos nossos treinamentos, nós abrimos então o leque de tudo aquilo que nós temos para oferecer. Por exemplo, eu vou falar mais um sintoma que você entenda que tem muitos outros. Eu vou trazer mais um. Por exemplo, um dos indicadores de falta de pai é você estar sempre atrasado para um compromisso. Por quê? Por que você fica atrasado? Eu vou explicar aqui. Inconscientemente você está esperando que alguém resolva. Por que você não estuda para a prova? Por que você não prepara teu trabalho com antecipação? Por que você não deixa pronto com 10, 20 dias antes? Por que não? Porque no teu inconsciente você está sempre aguardando que alguém faça. Então, se você é aquele que faz tudo de última hora, que chega sempre atrasado, está sempre correndo, isso é falta de pai. É falta de paternidade. Porque você aprendeu a fazer só quando não tem mais jeito. Você está sempre aguardando alguém fazer por você, que só quando chega em cima da hora, no último momento você vai lá e corre e faz. Você não consegue trabalhar com previsibilidade, com antecipação, com planejamento. Uma pessoa que trabalha planejada, com antecipação, ela não tem nenhum tipo de problema na hora de executar um serviço, fazer uma apresentação, fazer uma prova, não tem. Os compromissos dela, ela consegue chegar na hora. Por que todo mundo hoje está atrasado? Fazendo em cima da hora e procrastinando, John. A falta maciça de pai. E quando nós falamos de falta de pai, que fique bem claro, de novo, que é a ausência do pai presente. Às vezes é a ausência do pai ausente, mas tem a ausência do pai presente. E tem mais um detalhe, mas eu não sou ausente, eu estou sempre conversando com as minhas filhas, estou sempre conversando com os meus filhos, então eu não estou enquadrado nessa live do Edu e do John. E aí eu vou te perguntar, quando você é presença e é como conversa, tem relacionamento com os teus filhos, você é limite? Você é não? Você é disciplina? Ou você é puro afeto materno? Porque se for afeto materno, a tua presença é tóxica tanto quanto a ausência. É aqui que a coisa piora, John. Porque quando você está fora da tua função, aí eu te digo que o mal disfarçado é pior do que o mal revelado. Então, a ausência de pai chega a ser menos nociva do que um pai presente fora da sua função. Porque aqui, além da sua presença, ele dá a falsa sensação de pertencimento, mas desfuncionabiliza tudo. Porque ele coloca os valores em outra direção. Ele tira aonde deveria estar e coloca no outro lugar. E a grande diferença da falta é que a falta você percebe.
presença, você não sabe se ela está regulada no centro da coisa. Porque você não tem referência de outro pai e o teu pai é presente. Entende ou não? Você está ali brincando, relacionando, fazendo, mas você nunca é pai. Você está sempre na função do materno. Então o pai na presença do materno, ele é pior, ele é mais nocivo ainda. Por isso que o convite que a gente faz para o Restauração, por exemplo, o Restauração vai acontecer 2 esse mês. Tem um que ainda dá tempo de você ir, que é domingo agora, lá em Santo Amaro. Se você tiver interesse, chama eu ou chama o John aqui, ó, palestra ou Eduardo, ou o próprio perfil dele, ok? Que nós te encaminhamos a pessoa, tem vagas ainda. Agora, Edu, esse final de semana eu não consigo. Nós temos dia 23 em Campinas. Vai ter um evento lá, tem vagas também. Cara, nesse evento nós tratamos isso e muitas outras coisas, dos comportamentos, funções, atitudes, tarefas e como você ir para esse centro. E lá é tão bom que vai estar você e tua esposa, você e teu esposo. Então nesse lugar vocês vão se render, vai renunciar à tua posição pautada no orgulho e vai ver o quanto é essencial ser aquilo que você deveria ser e cumprir a principal missão, que é de ser marido, mulher, pai e mãe. Você não precisa ser um excelente pregador, você não precisa ser um bom diácono, você não precisa ensinar as crianças, tá? Tudo isso é só transbordo, John. Quando as pessoas entenderem que atender a casa do pobre, pregar uma palavra, evangelizar, atender presídio, reunião familiar, atender os pobres, atender culto, isso faz parte do transbordo. Isso é o que está para cima da boca da tua casa. A missão principal é, primeiro eu tenho que encher a casa, depois eu transbordo para fora. Aí eu te pergunto, você transbordou a tua casa para você ir fazer missão na África, na Bahia, em Minas Gerais, ou qualquer outro lugar? Você está transbordando para estar em presídio pregando? Não, mas esse é o chamado que Deus me deu. O teu chamado ele entregou na tua mão, a tua esposa e teus filhos, o teu marido e teus filhos. E esses aí estão sendo bem cuidados, está em Timóteo. Se o homem não cuidar da sua família, principalmente da sua casa, ele negou a fé e é pior do que um infiel. Não adianta fazer o resto, irmão. O resto está no campo do transbordo. Eu tenho que primeiro encher aqui. É aqui que eu tenho que encher para depois eu transbordar. Eu não posso ser alguém fora que eu não sou dentro. Então, a missão não está completa. Você está se achando pleno e completo. Ah, mas a minha esposa é muito mandona. Bom, você tem a mulher que merece. Ah, meu marido é muito mole, muito lento. Você tem o marido que merece. Ah, meu marido é muito grosso, cavalo, ele não sabe falar. Você tem o marido que merece. Como assim, irmão Eduardo? Como que eu mereço uma pessoa dessa? Tudo, para cada ação existe uma reação. Quando você muda quem você é, você muda a pessoa, porque ela vai reagir a partir de uma outra pessoa. Como que eu faço isso? Eu não sei. Vem para os nossos treinamentos. Somos especializados nisso. Exatamente nisso. Por exemplo, John, uma mulher que tem um homem banana é porque ela é salvadora, tá certo ou não? É uma mulher guerreira. Uma mulher que tem um homem ogro. Me perguntaram, John, como é que eu lido com um narcisista? Falei, o narcisista só existe na tua relação. Ele achou um ponto de acomodação. Ele existe em você. Ou seja, quem dá essa permissão é você, não é ele. O problema não é o narcisista, é a pessoa que é presa dela. Você se colocou... É igual aquele cara do circo, enfiou a cabeça dentro da boca do leão. Ele mordeu, irmão. É exatamente o teu comportamento se fez vítima, se fez presa. Você se comportou e se comporta como presa. Por isso, o outro te faz vítima. Então, o problema não é o outro, o problema é você. Quando a gente aprende isso, John, é muito difícil em uma live você transmitir esse conteúdo, mas eu quero fazer uma chamada sempre. Ó, tem pessoas que estão sendo transformadas nas nossas mentorias individuais. Como que funciona, Edu? Você nos chama aqui, nós fechamos com você um atendimento semanal, dura 1 hora, 1h30 cada atendimento desse, e nós temos um método para te levar do ponto A ao ponto B. Então a gente vai remover os impeditivos, ativar as tuas potencialidades e te levar do ponto A ao ponto B. Você vai chegar lá, existe como eu cheguei. O John chegou, nós estamos toda vez vivendo algo que nós não imaginávamos viver. Então, o Restauração é uma porta de acesso para 5h30. Você está emergido em um conteúdo transformador de alto impacto que vai demolir tuas fortalezas emocionais de crenças e convicções e edificar uma outra, ativando recursos em você. Você fala, cara, eu não sabia que eu podia ser isso. De tão transformador que é. Então não perca a oportunidade. Tem vaga aberta para o Restauração de novo, dia 17, domingo em Santo Amaro. Olha, a gente te dá o suporte todo. Vai ter um cafezão, coffee break de meia hora intervalo, né? Nós vamos estar juntos lá para um pós-evento, bater um papo ali, se cumprimentar, se conhecer. É muito legal isso. A gente amplia o network, né? Contribuímos, fazemos presença na vida das pessoas. Pra vocês terem uma ideia, esse Restauração em Santo Amaro, nossa caríssima irmã Nayara, ela contratou o evento e levou para lá. Eu não vendi, o Jonathan não vendeu, é ela que resolveu tudo, arrumou o lugar, arrumou as pessoas e levou o evento. Você pode fazer isso aonde você quiser, pode levar para qualquer cidade e qualquer estado do Brasil e até fora, que tem uns irmãos nos chamando aí para ir para os Estados Unidos, e se Deus quiser vai dar certo o ano que vem, nós estaremos lá também, né? John, a palavra é tua, meu caro. É isso, nenhum sucesso fora compensa o fracasso dentro. Não espere o preço ser pago para você entender o quanto essa frase é verdadeira e dolorida. Nenhum sucesso fora da sua casa compensa o fracasso na sua família. Nada. Nada. Nós estamos olhando para pessoas que têm muito sucesso fora.
mas deixam as suas esposas sofrendo, tem esposas trabalhando de empregada, enquanto o marido está comendo picanha nas mesas, dando risada e sorrindo, porque nenhum sucesso fora compensa o fracasso dentro. De verdade, venha para a restauração, você vai entender, compreender, você vai livrar a sua família e os seus filhos de um sofrimento tão grande, e principalmente, você vai alcançar um sucesso que você nunca imaginou que teria. A maior honra de um homem é ser amado e respeitado dentro da sua casa, é ser querido, é ser cuidado. E se a sua esposa te chamou por restauração, é um grande sinal de amor dela por você. É um grito de muitas vezes ela querer vivenciar coisas ao seu lado. Meu amigo, você não tem ideia do quanto você conquista, da quantidade de casais que elevaram o seu nível financeiro, seu nível espiritual, seu nível de vida com seus filhos, vivendo coisas extraordinárias que nem imaginavam que eram possíveis viver dentro do restauração. Então, quando nós falamos restauração, é restaurar a sua vida ao plano original de Deus. E a você que está nos ouvindo e acha de verdade, cara, meu casamento está maravilhoso, excelente, a restauração é para você, porque nós precisamos levar a nossa missão para outras pessoas, em lugares que nós não chegamos, e você será um representante. Lá você vai encontrar ferramentas poderosíssimas para ajudar, para vivenciar e para trazer outras pessoas para viver também essa experiência. Não tenho dúvidas do quanto a restauração faz a diferença na sua vida. Então, final de semana agora Parelheiros, depois Campinas, é só vir. Bora para cima. John, tem uma pergunta aqui, na verdade uma afirmação. Eu não sei, o nome tá aí, Euzinha 800. Tá assim, ó. Mas tem muitas mães solos que criam seus filhos e não se tornam incapazes por não terem pais presentes. Então, ela fez uma afirmação dizendo que as mães solos, primeiro, por que ela é mãe solo? Porque ela não teve pai. Só por isso ela é mãe solo. Isso já é o primeiro indicativo, tá? O segundo, ela não se torna incapaz. Muito pelo contrário, ela vai se tornar uma baita guerreira. Mas ela vai matar a si própria precocemente, vai envelhecer, nunca vai ocupar a função do materno, da rainha de um lar, nunca vai ser protegida, cuidada, amada como ela deveria. Então, quando nós falamos que existe uma quebra na personalidade da pessoa, eu estou dizendo exatamente isso para você que se escreve Euzinha 800. A mulher sem pai, ela se torna exatamente um homem. Ela vai para cima e resolve tudo. E isso é a incapacidade de ser mulher. Porque a capacidade de ser mulher é exatamente a capacidade de ser amada, de ser cuidada, de ser protegida. E não é dizendo que a mulher é fraca. Porque ela só consegue ativar um homem, John, se ela realmente deixar claro que ela precisa da proteção do homem. Então ela vai ocupar um lugar onde ela é o jardim e o homem é o muro. E ela vai criar um ambiente onde o filho é funcional e a filha também é funcional. Onde a filha vai repetir o padrão de família cristã e o filho vai repetir o padrão de família cristã. Agora, uma mãe solo, primeiro, que essa mãe solo não consegue dar o suporte do 0 ao 6 para o filho, precisa trabalhar. Então ela já cria uma fratura emocional no seu filho. Entende? E o filho que não tem presença de mãe, ele não consegue ganhar dinheiro no futuro. Mas vocês não falaram que isso aí é o pai? Não, eu estou dizendo que ganhar é a mãe, reter o dinheiro é o pai. Porque ganhar é o fazer. É a forma como você lida com o dinheiro que é o pai, né? Reter e multiplicar é o que você poupa e multiplica. É o domínio que você exerce sobre o dinheiro. É a disciplina que você tem sobre ela. Agora, quando você não teve o pai, então assim que você ganha o dinheiro, você precisa preencher a ausência do pai, comprando coisas para você e gastando o teu dinheiro. Porque aí você supre uma demanda. Todo o excesso esconde uma falta. Então, respondendo aí a tua afirmação, exatamente isso. Uma mãe, uma mulher sem pai, sem a presença paterna, ela se torna um tipo de homem, uma mulher guerreira, e só vai atrair homem banana e problemático. E uma coisa que é muito importante falar, né, do que nós estamos dizendo aqui, gente, a nossa agenda hoje, graças a Deus, está bastante lotada. Tem pouquíssimas vagas, principalmente no individual. Eu e o Edu trabalhando muito, nós estamos vivenciando isso. E minha amiga, não é sobre você, não é sobre a sua incapacidade, é sobre as dores que o seu filho terá, e que nós vemos isso acontecer todos os dias no nosso trabalho. Nós lidamos com pessoas que foram criadas só pela mãe, e não necessariamente existe um insucesso só na vida quando você olha, nossa, trabalha, tem uma família, que legal. Não é sobre isso, é sobre as feridas emocionais que essa pessoa carrega para sustentar isso. E todos os dias nós vivenciamos essa experiência. E nós não estamos só atacando, não é essa a questão, não é sobre você, é sobre as feridas causadas pelo seu filho. É a quantidade de horas que você precisa trabalhar, é a quantidade de horas que você deixa seu filho na creche, é a quantidade de horas de apresentações dos pais, que não tem ninguém ao lado dele, e que ele precisa estar lá, e quando ele olha na fila, cadê o pai? Aonde é que está? É a quantidade de vezes de cartas que ele vai escrever. Quantos dias dos pais esse menino não vai passar chorando, sofrendo, pensando, cadê meu pai? Quantas perguntas ele vai ter e não vai ter ninguém para responder? O time que ele torce, o carro que ele dirige, a casa que ele mora, a alegria, isso é tirado.
E não tem como mensurar o tamanho disso na vida de uma pessoa. E nós somos seres exemplificadores. Então, assim, nós precisamos de um exemplo. Sem um pai, que tipo de pai essa pessoa vai ser? Esse cara vai ser, que exemplo que ele vai ter para os filhos dele na próxima geração, se ele não teve alguém para exemplificar na vida dele. Então, quando nós falamos, não é sobre a incapacidade apenas da mãe, é claro que existe, mas é as feridas causadas na vida dessa criança. E isso não é só da ausência, é também da falta de presença, que não muda um fato do outro. Basicamente é isso. Mas tudo isso pode ser visto e revisto na palestra Restauração, nas nossas mentorias individuais. Tem muita coisa boa chegando. Não perca, pode vir, você vai vivenciar coisas maravilhosas. Deus tem nos ajudado. Nós temos visto tanta coisa linda. Pessoas que vivem muito bem e pessoas que já estavam divorciadas, entendendo a sua função, compreendendo, exemplificando. A restauração é voltar ao modelo original de Deus. É sobre restaurar. Todos nós precisamos voltar ao modelo original de Deus. Para vocês terem uma ideia, eu fico cuidando ali, olhando, ajudando o Edu, enquanto ele está palestrando todas as restaurações. A presença de Deus me visita, eu choro por ver Deus aparecendo, visitando, ajudando os casais, e para mim cada uma é diferente da outra, porque existem inspirações, porque Deus de fato aparece, Ele está lá, cuidando dos casais e ajudando as famílias. É sobre isso, é sobre você ajudar outras pessoas a serem transformadas também. Estou te esperando lá. Da minha parte é isso, Edu. Mais alguma coisa, meu amigo? Ela não pode mostrar que tem valores e as virtudes além só da casa. Olha, as pessoas estão com dificuldade de entender, John. Eu não vou delongar aqui, porque eu sei que já chegamos no fim do nosso horário, mas olha, mas então, para uma mulher atrair um homem que vale, abre aspas para o vale, fecha aspas, ela não pode mostrar que tem valores e virtudes além só de cuidar da casa, tem que viver sufocada para deixar o homem crescer, porque senão se torna um banana, por não saber lidar com mulheres guerreiras, é isso? Só querendo entender isso. Não, não é isso, muito pelo contrário. A sua visão já demonstra que cuidar da casa é viver sufocada. Então, o preço e o valor das coisas que você colocou na tua ordenação de valores, cuidar da casa está lá no rodapé como algo que sufoca. E isso indica muito a origem das tuas emoções e a tua criação. Por isso que você chegou nessa conclusão. E você não está errada nem certa. Você é vítima da vida que você teve na tua infância. Está tudo bem. Corrigir isso é ótimo, que vai te mostrar um outro valor onde você não enxerga valor. Então não é para o homem crescer. Aí você está vendo como o casamento está fadado ao fracasso, John? Ele está olhando como competidora. Então eu tenho que me anular para ele brilhar, né? Então é competição. Isso não é duas carnes que se tornou uma. Isso é duas carnes que estão combatendo uma, competindo uma com a outra. Então o crescimento do homem é o crescimento do reino da mulher. Eu vou dar um exemplo, John. Eu tomei algumas decisões em casa que envolvem questões de finanças, né? Várias vezes que eu tomei, é lógico que eu falei para a Leia que eu fiz. Ó, amor, eu vou fazer isso, isso, isso. Sabe o que ela fala, John? Tá bom. Tá bom. Mas, Edu, e se você errar em alguma coisa? Bom, se eu errar, a responsabilidade é de quem, John? É sua. E se eu acertar? É nossa. Então, quando eu erro, o problema é meu. Quando eu acerto, a vitória é nossa. Então, por que a minha esposa vai querer se meter nesses problemas se ela pode apenas lutar para saber qual bolo ela faz hoje, qual roupinha ela veste na criança, qual mistura ela faz na janta, e viver a vida dela lendo os livros dela, assistindo os treinamentos, conversando com as amigas, se relacionando com elas, enquanto os problemas ficam só para mim. Que enquanto está só para mim, a responsabilidade deles também é só minha. Então ela não deve se meter, muito pelo contrário, ela tem capacidade até além da minha. Só que ela não precisa, porque eu assumi o posto e ela assumiu o posto dela. Toda a energia dela está para derramar o materno nos filhos. E toda a energia minha está para derramar o paterno nos meus filhos. Então nós assumimos as nossas funções comprometidos com o resultado dos nossos filhos. Porque é isso que nós temos como missão. Eu sou o arco, eles são flechas. A distância e a direção que eles vão depende do que eu vou fazer agora. E aonde que está lá em Provérbios, John? Deus chama de bom o homem que deixa a herança para os seus filhos. Olha isso. Deus não chama de bom o homem que não deixa herança. Daí o cara fala, tá, eu já tenho 2 casas de aluguel que eu vou deixar para os meus filhos. Não é essa herança, querido. Essa também faz parte. Mas a herança dos valores, caráteres, ideais e princípios. Porque se você não deixar dinheiro exatamente, mas deixar o teu filho forte, tua filha forte, você deixou o maior tesouro que ele poderia adquirir, aonde famílias que têm fortunas não entregaram isso para os seus filhos. E criaram dependentes emocionais fraturados que não conseguem se relacionar nem consigo mesmo. Por isso que você vê gente dentro de palácio tirando a própria vida e outras pessoas às vezes em caserna, em casinha no sítio, felizes vivendo uma vida abundante. Por quê? Porque são pessoas que não tiveram paternidade. O paterno, John, o paterno, ele forma os homens de Deus e as mulheres de Deus. Por isso Deus é pai. Tá certo ou não? Por que Paulo teve dificuldade com as igrejas da Ásia? Porque as igrejas da Ásia tinham um referencial religioso de Diana. Diana é mãe, Diana é seio. Então as igrejas se comportavam como materno. Entende?
ou não? Nem vamos entrar para não esticar mais isso. Mas se soubesse a complicação que é, entenderia o quanto é bom não ser. Então, hoje, por esse viés feminista, as mulheres se sentem ofendidas do homem tomar a liderança. Só que liderança não é autoritarismo. Liderança é autoridade. Jesus foi a maior autoridade que existiu na terra enquanto homem, e é a maior autoridade no céu. Ele nunca se impôs. Ele nunca foi autoritário. John, maior autoridade, nunca foi autoritário. Olha que coisa. Ele foi a maior autoridade e nunca foi autoritário. Ou seja, as pessoas não seguiam ele por imposição. Seguiam ele, por exemplo, que ele era liderança, ele era referência, ele era admirado, ele era generoso, ele era amoroso. Então o homem no masculino, ele é altamente protetor e extremamente generoso. Entende? São virtudes que todos querem se reverenciar a ele, porque estar perto dessa pessoa é muito positivo, é muito lucrativo. E uma mãe pode ser mãe na sua melhor virtude, de ser leve, alegre e multiplicadora, quando ela de fato entende isso e o homem entende isso. Então, as resistências da consciência de hoje, John, do meio progressista é: o homem tem que ficar no lugar dele quietinho que a mulher dá conta. E essa ideia da desconstrução do paterno está desfigurando as famílias e os emocionais. Por quê? Que nós temos uma geração que é a geração mais emocionalmente abalada e doente. Uma avalanche de doença mental. Por qual razão? A razão original, a figura paterna, ela foi decapitada. Ela acabou nas famílias. Por essa razão nós temos o que temos hoje. E o que o John falou, restauração é voltar para a origem. Não é colocar a mulher no lugar dela, ficar quietinha aí que tem lugar, muito pelo contrário, é colocar no lugar dela. No lugar dela, o lugar mais alto, onde o homem serve. Mas aí a mulher acha assim, ele serve, então vou mandar ele lavar a louça, vou mandar ele varrer a casa. Mas não é esse servir, é o servir mais essencial, com maior valor. John, um exemplo rápido. Se eu pegar um CEO de uma empresa e colocar ele para ser humildão, varrendo o chão e cuidando do banheiro, o que eu estou fazendo com ele? Eu tô acabando. Você tá enjaulando ele. E outra, tô gastando, porque o CEO ganha uma bala, eu tô pegando dinheiro e jogando no lixo. Um pai, na função paterna, o que ele menos tem que fazer é lavar uma louça. Ele pode, mas o que ele menos tem que fazer é isso. Sabe por quê? Porque ele vai viver para dar a vida pela casa. É uma função muito maior. E o homem ocupa o lugar de sacrifício. Ele é o fronte, ele é o escudo. Ele é a frente. E quando a mulher entende isso, o homem entende isso, e cada um vai para a sua função, ninguém está em competição. Está exatamente vivendo como duas carnes sendo uma só. Esse é o ponto, John. Mas quem pula no restauração, você não tem noção do que espera lá dentro. É transformador e não é só conselhos, tá? Que fique bem claro que não é uma palestra falada, é uma palestra vivida. Você vai passar por exercícios, por experiências de alto impacto, dinâmicas que vai mexer lá nas estruturas emocionais. Você vai chorar, você vai rir, você vai bater palma, você vai chorar voltando no passado, ativando o presente e conseguindo enxergar o futuro. Vem para o restauração, que é muito mais do que você imagina. Da minha parte, gratidão pela presença de todos. John, gratidão pela presença sua aqui na live. É sempre um prazer. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Gente, que Deus abençoe. Um grande abraço. Fiquem com Deus.